primeira-ministra. Eu sou Robert Peston, da ITV. Primeira-ministra, isso não é quase o pior dos mundos possíveis, no sentido de que a senhora se expôs a acusações de traição por parte dos apoiadores do Brexit, porque estamos novamente tendo regras para alimentos definidas por Bruxelas, enquanto a senhora está recuperando apenas 1/20 do PIB da renda nacional que perdemos quando saímos da União Europeia? E, senhora Presidente, se me permite, o acordo de hoje, a senhora vê isso ao longo dos próximos anos como um fim ou como um caminho para uma maior integração, novamente, entre o Reino Unido e a União Europeia? Bem, Robert, deixe-me ser absolutamente clara. Este é o resultado de negociações sérias e pragmáticas que são boas para o nosso país. E elas estão absolutamente focadas na execução. Depois, a parceria de segurança e defesa, em uma era em que estamos sempre dizendo, com toda a razão, que vivemos em um mundo cada vez mais inseguro. Poder firmar essa parceria para que possamos cooperar melhor juntos, investir melhor em aquisições juntos e abrir essa porta para o financiamento europeu é extremamente importante. O comércio de emissões será extremamente bem-vindo pelas empresas, porque, caso contrário, elas estariam pagando 800 milhões de libras por ano em impostos sobre carbono. Em relação à energia, estamos tornando permanente o capítulo atual e buscando acesso ao mercado de eletricidade da União Europeia. As cotas específicas por país para o aço britânico são importantes no cenário atual. Quanto à pesca, esse acesso ao mercado, a reabertura para frutos do mar, o fundo de transformação, os e-gates, que para muitos serão a primeira diferença perceptível nas viagens, colocando fim àquelas filas. Em relação à aplicação da lei, onde não havia o suficiente no acordo atual, trabalho conjunto em instituições como Europol e compartilhamento de dados, especialmente mapeamento facial. Sobre migração irregular, estamos avançando muito além do TCA em relação ao que vamos fazer juntos, assim como a experiência dos jovens. Nós arregaçamos as mangas, fomos sérios e pragmáticos e hoje estamos entregando um acordo muito, muito bom para o nosso país. Sim. Sobre a sua pergunta sobre o framework, eu diria que, o entendimento comum é o documento que mostra que estamos engajando em uma cooperação maior e o primeiro-ministro acabou de descrever os tópicos. Quero dizer, nós estamos compartilhando os mesmos interesses. Somos muito próximos, amigos e aliados. E se você olhar para o tema em que concordamos em uma cooperação maior, por exemplo, energia, compartilhamos o interesse de reduzir os preços da energia e compartilhamos o interesse de ter... Então, esse é um dos temas nos quais também estamos engajados. Migração, saúde, questões híbridas. Se você olhar para o roteiro que concordamos em desenvolver, quero dizer, ainda há muito trabalho pela frente. Isso é incrível. É simplesmente uma cooperação melhor e mais próxima que estamos estabelecendo aqui. Antônio. Acabei de ler que viemos olhando para frente, não para trás. Não se trata do passado, mas sim do futuro. Nós não falamos sobre nosso relacionamento anterior, mas estamos trabalhando em um novo relacionamento estratégico. Isso não é uma reviravolta, é um novo capítulo, uma nova parceria estratégica, uma nova parceria de segurança e defesa baseada nos valores compartilhados e nos desafios comuns que queremos enfrentar juntos, como expressamos em nossa declaração conjunta. Obrigado. E posso passar para Beth Rigby, da Sky News? Obrigada, primeiro-ministro. Beth Rigby, Sky News. Você apostou sua reputação para conseguir esse acordo. E para garantir isso, você concedeu à União Europeia acesso às águas de pesca do Reino Unido por 12 anos e concordou, tendo descartado isso no ano passado, em princípio com um esquema de mobilidade juvenil. E se me permite, preciso te perguntar sobre o que está acontecendo em Gaza. O chefe de ajuda da ONU alertou que é necessária uma ação do Conselho de Segurança da ONU para, citando, prevenir genocídio na faixa de Gaza. Você acha que é genocídio? E você pode, de boa consciência, ficar aí como líder e dizer que fez tudo o que podia? E para a presidente da comissão, foram anos difíceis entre o Reino Unido e a União Europeia. Você descreve esse acordo como uma virada de página nesses anos.
Muitos britânicos vão receber esse acordo de braços abertos, mas qual é a sua mensagem para aqueles que votaram pelo Brexit no Reino Unido e veem esses novos arranjos com desconfiança? Obrigado. Beth, este é um acordo abrangente. É equilibrado, recíproco e traz enormes benefícios para o Reino Unido, baseado em nossos 3 princípios, que são reduzir custos, aumentar empregos e, absolutamente, ter controle de nossas fronteiras. E ele cumpre todas essas medidas realmente importantes. Então eu penso, como isso impacta os trabalhadores? O que esses supermercados estão dizendo? O que essas empresas estão dizendo? Porque todos estão recebendo isso de braços abertos. E estão recebendo por um motivo. Isso porque é um passo muito, muito bom. E é por isso que estamos trabalhando intensamente para coordenar com outros líderes como vamos responder a isso. Porque é intolerável, é inaceitável. E continuaremos a trabalhar dessa forma. Muito obrigado. Beth. Sim. Vizinhos. Somos aliados. Um novo começo para amigos. Elaboramos um roteiro conjunto. Acho que isso mostra, o conteúdo demonstra que estamos caminhando para uma cooperação amigável, que é benéfica para ambos os lados do canal. Em relação a Gaza, a situação humanitária em Gaza é inaceitável. Há 2 meses, nenhum suprimento humanitário entrou em Gaza. E estamos pedindo a retomada do cessar-fogo e a libertação imediata dos reféns, para que um fim permanente das hostilidades possa finalmente ser alcançado. Estamos convencidos de que a única solução é a solução de 2 estados. Exige uma autoridade palestina funcional. Nós apoiamos e financiamos a autoridade palestina e a comissão irá propor um pacote plurianual de 1,6 bilhão para 2025, 2026 e 2027. Só para acrescentar sobre Gaza. Como o primeiro-ministro disse, e como você também disse, isso é inaceitável. Israel deve parar agora, imediatamente. O Hamas precisa libertar imediatamente todos os reféns e nós precisamos, todos juntos, como comunidade internacional, ajudar as partes a construir a solução de 2 estados, a única que pode garantir uma paz duradoura na região. Muito obrigado. E Chris Hope, da GB News, por favor. Obrigado. Primeiro-ministro Chris Hope, GB News. Como você sabe, Sir Keir Starmer, os críticos dizem que o seu acordo nos transforma em seguidores de regras, não criadores de regras, no que diz respeito aos padrões. A Associação ou Federação dos Pescadores Escoceses diz que o seu acordo é um verdadeiro pesadelo, muito pior do que o acordo desastroso do Brexit, feito por Boris Johnson. Eles estão certos? Você foi passado para trás como um kippah pela União Europeia. Senhora von der Leyen, os conservadores vão dizer hoje que vão reverter tudo o que foi acordado hoje. Qual é a sua mensagem para eles? E, Sr. Costa, quais são seus planos para as próximas cúpulas? Você gostaria de ver o Reino Unido voltar ao mercado único e à união aduaneira ainda em sua vida? Chris, deixe-me repetir novamente os princípios fundamentais por trás deste acordo que são realmente importantes, que é a questão, isso reduz as contas? E acho que é realmente importante observar a reação dos supermercados, da Salmon Scotland, para começar a responder a essa pergunta, porque eles estão comemorando isso, pois sabem que isso vai reduzir os preços. Isso impulsiona empregos na área de segurança e defesa? Isso é claro. E claro, em todas essas áreas afetadas pelo acordo SPS. Energia e eletricidade também estão dentro do escopo disso. E então, claro, isso toma medidas vitais para ajudar a proteger nossas fronteiras. E isso vai além do que conseguimos fazer antes ao responder essas perguntas. Então, esses são os princípios que estabelecemos para isso. É importante lembrar que no próximo ano, sob o antigo acordo, a pesca da UE continua em nossas águas. Passamos para negociações anuais, o que significa ausência de estabilidade e, como a zona SPS é permanente,
Isso significa que para as comunidades pesqueiras, o peixe pode ser vendido no mercado europeu. E é por isso que a natureza abrangente deste acordo está focada nessa questão da pesca. Isso reduz as contas, aumenta empregos, isso nos ajuda a controlar nossas fronteiras, responde a todas essas perguntas que considero fundamentais para quem trabalha. Obrigado. E eu acho que agora o nosso trabalho nós já descrevemos o roteiro. Agora precisamos finalmente negociar todos os diferentes detalhes dele. E então, nosso trabalho é implementar isso e mostrar os resultados positivos. Menos burocracia, sem dúvida alguma. Bem, muito obrigado pela sua pergunta. Tive o privilégio de trabalhar no Conselho Europeu com David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. Tive a experiência de negociar com Cameron um acordo para evitar o Brexit, negociar com ele o acordo de retirada, o acordo de Windsor, o acordo de comércio e cooperação com ele, com Theresa May e, finalmente, com Boris Johnson. Isso é o passado. Como todos podem ver, agora, com Keir Starmer, estamos virando a página de forma significativa, olhando para o futuro com otimismo e responsabilidade e fechando as lacunas, mas construindo uma nova parceria estratégica. Estamos construindo e trabalhando juntos em um novo entendimento, uma nova perspectiva de cooperação e colaboração que está prestes a surgir entre nós. Trata-se de um roteiro muito ambicioso e cuidadosamente planejado, não com o objetivo de retornar ao mercado único, nem de voltar à união aduaneira, mas sim de buscarmos maneiras de fazermos melhor juntos, atuando como vizinhos próximos, parceiros comprometidos, aliados estratégicos e verdadeiros amigos, sempre respeitando nossas diferenças e valorizando o que temos em comum. Obrigado. Agora vou passar para a mídia europeia. Primeiro tem o Euractiv, que é o Owen Morgan, se não me engano. Olá, obrigado primeiro-ministro. Owen. Owen Morgan, do Euractiv de Bruxelas. Você deve estar ciente de que, em dezembro, a Comissão Europeia levou o Reino Unido ao tribunal por causa do tratamento dado aos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido. Esse caso diz respeito a uma série de possíveis violações do acordo de retirada, o acordo de separação. O pacote de hoje, mais uma vez, fala sobre a implementação completa, pontual e fiel desses acordos. Presidente Costa, o senhor está satisfeito com essas garantias? E para a presidente von der Leyen, a ação legal e o processo judicial da comissão ainda permanecem em aberto? Obrigado. Permita-me ser absolutamente claro que isso se baseia nos acordos que já temos em vigor, os quais respeitamos e concordamos que serão totalmente implementados. E essa tem sido a base sobre a qual conseguimos avançar com isso. Mas isso parte do princípio de que este é um governo que, quando acordos são firmados, respeita esses acordos e cumpre esses acordos. E foi com essa base que conseguimos construir grande parte do que apresentamos a vocês hoje. Professor ou Antônio. Tudo bem. Estou muito satisfeito porque agora temos um compromisso claro, de forma definitiva, com a implementação completa e transparente e pontual do que foi previamente acordado, de todos os pontos estabelecidos, todos esses tratados. Mas agora temos um roteiro para trabalharmos juntos e entregarmos aos nossos cidadãos na União Europeia e no Reino Unido o que é mais importante: segurança, proteção e prosperidade. E o primeiro-ministro lhe traduziu muito bem o que significa prosperidade. Prosperidade significa crescimento econômico, empregos, inflação mais baixa. Então, estou muito satisfeito e ansioso para continuar trabalhando juntos. Obrigado. Então, antigamente, nós concordamos com um conjunto de regras que, atualmente, definem o quadro no qual estamos, por exemplo, lidando com o tema da livre circulação. Todos, de ambos os lados, têm que cumprir as regras. Precisamos implementar essas regras e, em alguns casos, estamos procurando por soluções jurídicas. Esse é um processo normal que acontece não só no tema da livre circulação, mas em todos os temas em que é preciso implementar regras. Esse é o estado atual das coisas. Muito obrigado. Tenho aqui o senhor Valero, da Bloomberg. Boa tarde, Jorge Valero, da Bloomberg. Primeiro, para o senhor primeiro-ministro, um par de detalhes sobre o acordo alcançado. Qual é o número de jovens vindos da UE que o senhor consideraria aceitável para se beneficiarem do novo esquema de mobilidade? E os estudantes da UE vão pagar as mesmas taxas que os estudantes do Reino Unido aqui?
Em segundo lugar, para o lado da UE, se vocês vão esperar concluir o acordo mais detalhado para que as empresas do Reino Unido possam se beneficiar do SAF, até que se chegue a um acordo sobre mobilidade juvenil e Erasmus. E muito rapidamente, finalmente, Presidente Costa, já que o senhor se referiu a acordos anteriores e à sua satisfação, se está satisfeito com o fato de não haver referência a Gibraltar, que é uma questão importante para os seus vizinhos ibéricos? Obrigado. Deixe-me só. Sobre o programa de experiência para jovens, obviamente isso oferece uma oportunidade para jovens do Reino Unido trabalharem, viajarem, fazerem voluntariado, serem au pair, o que for, na Europa, e o mesmo vale para o outro lado. E isso não trata das taxas universitárias, só para responder à questão específica que você levantou, então não há mudança nesse ponto. Essa experiência, ela tem duração limitada. Quero dizer, o número ainda será acordado, então não é um programa ilimitado, e será um esquema de visto. Então, agora tudo será feito por meio de acordo mútuo à medida que avançarmos, mas esses são os princípios por trás da experiência, que trará ótimas oportunidades para os jovens do Reino Unido e também grandes oportunidades para os jovens dos Estados-membros. Então, sua pergunta tem duas partes. Eu vou começar pela segunda parte, porque o primeiro-ministro acabou de falar sobre a experiência dos jovens e o Erasmus+. Deixamos muito claro que trabalhamos em prol de ambos. O que agora é importante, claro, é detalhar, resolver todos os detalhes e descrever e depois implementar todos esses detalhes. Esse é o processo que está começando agora. Mas a vontade política está muito claramente expressa no documento. Queremos trabalhar em prol do Erasmus+ e do Programa de Experiência para Jovens, o que é uma ótima notícia para a juventude. Sua segunda pergunta foi sobre o SAFE. Para o Reino Unido, de fato, trata-se de uma abordagem em duas etapas em relação ao SAFE. A primeira condição prévia é uma parceria de segurança e defesa. Isso foi concluído hoje. E isso abre a porta para que o Reino Unido participe da aquisição conjunta no âmbito do SAFE. Depois vem a segunda etapa, que é necessária negociar um segundo acordo, e aqui detalhamos novamente um processo de detalhamento da contribuição orçamentária, do acesso recíproco ao mercado e das regras sobre segurança do fornecimento. E isso vai garantir, o que é importante, no final, a participação industrial do Reino Unido. Esse é o objetivo que temos em comum. Bem, sobre Gibraltar, a Comissão e o governo do Reino Unido estão conversando, negociando. Maroš Šefčovič e David Lammy estão fazendo um trabalho muito bom. É um trabalho em andamento. E minha sensação é que não estamos muito perto de concluir esse trabalho. Não muito perto. Não muito? Não muito longe. Ah, não, muito longe. Desculpe. É uma correção importante. Desculpe. Estamos muito perto. Ótimo. Eu tenho a ANP, Lauren. Lauren. Olá. Lauren Heermans, da agência de notícias holandesa ANP. Toda essa cúpula foi sobre recomeçar e impulsionar uma relação duradoura entre a UE e o Reino Unido. No entanto, sobre a pesca foi feito mais um acordo temporário por alguns anos, que parece um tanto arbitrário, 12 anos. Como isso sinaliza uma relação renovada e duradoura? Por que não uma solução permanente? E uma solução permanente ainda está em pauta para as próximas negociações, talvez no ano que vem? Eu, em relação à pesca, acho importante que tenhamos garantido essa certeza. E não vou repetir novamente o que isso significa para as comunidades pesqueiras do Reino Unido, o acesso ao mercado, especialmente em relação ao SPS e assim por diante. Mas eu acho que há algo maior aqui que é importante, porque o que conquistamos hoje diz respeito a olhar para frente, não para trás. Trata-se de não reabrir todas as velhas feridas. É sobre virar a página, iniciar uma nova era, uma cooperação mais próxima em uma série de questões. E a mentalidade, o clima, a forma de enquadrar, a intenção e a ambição são tão importantes quanto os detalhes no papel, todos os muitos aspectos deste acordo de hoje. E é a partir disso que seguimos em frente, construindo o futuro. E em uma era em que poucos contestam
a ideia de que a defesa e a segurança estão mais incertas do que há muito tempo e estamos entrando em uma nova era, em uma era em que poucos contestam a ideia de que o comércio e a economia estão entrando em uma nova era por causa do que tem acontecido nos últimos meses. A importância de a UE e o Reino Unido se unirem dessa forma em uma gama tão ampla de questões não deve ser subestimada. E é por isso que é realmente um novo capítulo para o nosso país, um novo capítulo para os nossos relacionamentos. E é por isso que eu acho que é um conjunto tão importante de acordos ao qual chegamos hoje. Obrigado. Acho que a parte mais importante é que este acordo traz estabilidade e previsibilidade para pescadores e pescadoras de ambos os lados do canal. Você enfatizou o quanto isso é importante nos dias de hoje e, de fato, até 2038, são 12 anos, isso representa muita previsibilidade e estabilidade para realmente também fazer os investimentos necessários. E é encontrar boas soluções, algo em que temos trabalhado há muito tempo, mas agora estamos prolongando o período em que podemos viver com essas boas soluções. Ótimo. Só para reforçar esse ponto sobre previsibilidade e estabilidade, é realmente importante no ambiente atual termos previsibilidade e estabilidade, porque quando há tempos incertos e instabilidade, ter essa base sólida é extremamente importante. São arranjos permanentes, propositalmente, para que possamos ter clareza sobre o futuro de longo prazo desse relacionamento. E agora tenho a mídia da mesa, acho que é o Steven Israel. Estevão. Sim, olá. Está vindo para a mesa Europa. Eu tenho uma pergunta, quero dizer, ouvimos muitos anúncios. Quando, de fato, esses diferentes acordos entrarão em vigor? Os efeitos, por exemplo, do acordo SPS da Igreja? E então, talvez, para a Presidente von der Leyen, em relação ao regulamento de segurança, quanto tempo achamos que levará para chegar a esse acordo para conectar o Reino Unido diretamente a esses projetos conjuntos? E quanto o Reino Unido terá que contribuir? Quero dizer, financeiramente, você pode nos dar um valor? Nestor de... E para o presidente Koska, você mencionou a Ucrânia. Se eu não estiver enganado, acho que neste momento, ou talvez em uma hora, o presidente Trump vai ligar para o presidente Putin. Qual é a sua expectativa e o que acontece se ele não conseguir convencer Putin a concordar com esse cessar-fogo incondicional? Vocês seguiriam adiante com mais sanções e que tipo de sanções seriam? Obrigado. Deixe-me começar abordando os prazos. E, portanto, em cerca de 6 meses, conseguimos chegar a um acordo sobre essa ampla e abrangente gama de questões. E isso é um progresso real em ritmo acelerado. No passado, eu realmente acho que teria levado muito mais tempo para chegar a um acordo sobre qualquer um desses pontos. E nossa mensagem para as equipes de negociação esta manhã, enquanto celebrávamos o quanto avançamos, foi para manter o ritmo, para cumprir esses compromissos agora. E essa é uma orientação conjunta para nossas equipes. Queremos ver os benefícios disso chegando o mais rápido possível para todos os nossos cidadãos. Portanto, vocês podem esperar o mesmo ritmo e intensidade à medida que avançarmos em cada um desses pontos. Obrigado. Posso continuar daqui, se estiver tudo certo para você. O instrumento SAFE acaba de ser aprovado por todas as instituições, então está pronto para ser implementado. E, portanto, temos que trabalhar duro para que também tenhamos a segunda etapa negociada e então estaremos prontos para entregar. Então, é uma questão de, espero, apenas algumas semanas e aí devemos concluir. Temos apoiado muito todos os esforços do presidente Trump para acabar com esta guerra. Nós, com a forte liderança do primeiro-ministro Keir Starmer, construímos uma coalizão de dispostos para garantir que um resultado positivo desses esforços do presidente Trump assegure efetivamente uma paz duradoura na Ucrânia e medidas de segurança suficientes. Então, estamos aguardando com ansiedade por isso, pelo resultado dessas conversas e desejo tudo de melhor para essas conversas, porque delas depende muito do futuro da Ucrânia e do povo ucraniano. Obrigado, Antônio. Obrigado, Úrsula. Obrigado a todos vocês. Obrigado.